Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Gisele Rosa. Eu sou Evandro Damasceno. Que foi? Nada. E aqui nesse canal a gente mostra como faturar R$ 3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E a gente resolveu fazer esse Fusioncast especialmente para você que ainda não iniciou na vidrofusão porque acredita que precisa investir um rio de dinheiro para começar. Então a gente separou aqui 3 dicas de como empreender com artesanato em garrafa de vidro. E gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender. E a terceira dica é a dica brinde, a mais valiosa. Então você tem que assistir até o final para você entender todo o composê aqui da história, né, Evandro? Isso, pessoal. E como a Gi falou, o tema desse vídeo é para você que realmente acredita piamente que, de acordo com as pesquisas que você já fez na internet a respeito do assunto, de acordo com o que já falaram para você, ou até mesmo de acordo com o seu achismo, você acredita que para você iniciar na vidrofusão o investimento deve ser muito alto. E eu entendo, pessoal, se você pensa desse jeito, se vocês pensam dessa forma, por quê? Quando a gente pensa em vidrofusão, quem conhece pelo menos o básico da técnica já imagina que você tem que obrigatoriamente derreter o vidro. Para se derreter o vidro, já vem na mente que precisa de um grande maquinário. A gente sabe disso, a gente vai falar um pouco, compartilhar um pouco de nossas experiências para você entender realmente, né, para que você possa... Como que eu posso falar? Desmistificar essa crença limitante que está dentro de você, como é que chama? Enraizada. Pessoal, você vai ver, no final desse Fusioncast, enfim, acabei até me perdendo aqui. Então, gente, ó, se você é novo por aqui nesse canal, entenda o seguinte, aqui no Fusioncast é um quadro que a gente conversa, a gente dá risada, a gente é assim no dia a dia também. Então, assim, se você se incomoda com a maneira que a gente fala, ou se você ainda não está acostumado, vai se acostumando, porque aqui é uma conversa mesmo, como é que fala? Uma conversa mais... Informal, beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira dica, tá? Que é uma coisa, assim, que parece e é muito óbvia. Mas tem algumas coisas que são tão óbvias na vida da gente que por algum motivo, não sei o que acontece, que às vezes a gente para de pensar um pouco, a gente começa a não acreditar nisso que eu vou falar aqui pra vocês, que é a primeira dica, que é... Quer falar, Igor? Não, fala você já tá... Vá. Que é o simples também vende, né? Por que também vende? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa mirabolante, uma peça, meu Deus, de outro planeta para vender. E a verdade é que não é isso. Como prova disso, vou até falar um negócio que a gente nem tinha conversado sobre isso, mas eu vou falar uma coisa. O que eu tô querendo dizer? Pra gente, como artista plástico que trabalha com a transformação da garrafa de vidro em infinitas peças, como vocês, se você conhece o nosso canal, sabe que a gente já criou um painel de 50 metros quadrados feito com pastilha de garrafa de vidro lá em São Paulo, tipo esse daqui. A gente faz colares como esse, a gente faz peças decorativas, a gente faz, um monte de coisa utilizando a garrafa de vidro. E, por incrível que pareça, o que tem de gente que quer comprar o simples, o básico, que é copo ou caneca feito de garrafa, não está escrito no gibi. Por que a gente não comercializa esse produto? Porque não faz parte do nosso planejamento de trabalho, digamos assim. Isso, não faz parte da estrutura que a gente montou para mostrar aqui essa oportunidade de transformar a garrafa de vidro nessas peças aqui. Mas a gente sempre recebe mensagens disso. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu quero mostrar para você provar que o simples também vende, tá? Dentro disso, trazendo agora para o nosso mundo, que é o fusing, utilizando a garrafa de vidro, ou o vidro de descarte, ou o vidro plano, o que acontece? Às vezes, por exemplo, esse pingente que eu estou usando aqui, pode falar um pouquinho mais dele, Evandro? Pode. Você pode falar?
Mas o que exatamente você Deixa quer que eu fale, sobre? então. Não, porque Eu vou introduzir e você começa, porque eu tô com minha garganta doendo. Esse pingente aqui, se você tá começando, você olha pra ele e começa a imaginar como é que foi que ficou feito aqui, tipo uma... Como é que chama uma ondinha? Efeito. Como que foi feito esse efeito aqui, sendo que o vidro ou a garrafa de vidro, ele vai ficar plano. Então, o que acontece? Pode ser que você olhe para essa peça e pense, meu Deus, até eu aprender a fazer uma peça dessa, imagine o tanto de tempo que eu vou demorar, imagine o tanto de coisas, de processos que eu tenho que fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? Você não precisa fazer isso aqui. Só para você ter ideia, essa peça aqui nesse formato aqui, com essa textura, a gente começou a fazer, o Evandro começou a fazer acho que 3 meses atrás. Antes a gente não fazia isso, a gente fazia o mais simples, que era você pegar o vidro, cortar o vidro, pintar, aí você dá a característica do seu produto nele. Só que à medida que o tempo vai passando, as coisas, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai melhorando, a gente vai tendo ideias e vai transformando as coisas em coisas mais elaboradas. Mas o que eu quero te dizer é que não precisou a gente criar, por exemplo, uma peça dessa daqui para a gente conseguir vender. Lá no começo a gente fazia peças bem mais simples que essa daqui e vendia bastante. Inclusive esses dias eu tava olhando foto, lembra daqueles colar que você fez, que era um negócio vermelho aqui, a base vermelha, aí tinha o bico de garrafa e um pedaço de couro. Eu tava olhando, pessoal, se vocês verem os colares que a Gi vendeu por R$200, quem já acompanha aqui o canal já sabe bem que naquela época eu colocava a mão, era arriscado eu colocar a mão no fogo falando que não vendia aquele tipo de peça, e eram os que vendia primeiro. Esses dias eu estava olhando aqui algumas fotos aqui no computador, caí na bendita dessa foto desse colar. Pessoal, se vocês verem a evolução de uma peça para outra, nossa, é gigantesca. E o que eu tô querendo dizer aqui? A peça de antigamente, essa em questão, era bem mais simples, não somente de confeccionar, mas também a aparência, o resultado final dela era um pouco mais simples do que isso daqui. E vendeu por meros R$200. A gente vendia inclusive essa peça que o Evandro está falando é uma peça que a pessoa viu e foi na feira que a gente estava e foi passando para as amigas, e a conclusão foi que eu tive ainda a encomenda dessa mesma peça, tá? Mas aí eu vou falar um pulo do gato aqui, que geralmente a gente passa essas minúcias para os nossos alunos do nosso curso Fusão Perfeita ou do nosso curso Bijuteria de Valor, mas eu vou passar aqui para você. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Escuta a tia. Quando você tiver ainda com dificuldade de criar peças assim mais elaboradas, o que você tem que fazer? Que é o caso desse colar aí. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, vou falar agora. Que é o caso desse colar que a gente fez utilizando o bico da garrafa e um pingente. Quando a sua peça ainda de vidro não estiver elaborada, é hora de você caprichar na base do colar. Porque ele vai fazer uma composição assim maravilhosa que as pessoas vão bater o olho e tipo, não vai ver defeito. Vai ver, nossa, que pingente legal, nossa, que negócio aqui, que base legal. Você entendeu? Diferente, digamos que, é que eu não tô com nenhuma peça aqui. Mas para ilustrar, o que eu tô querendo dizer? Agora, por exemplo, você pode ver que essa base desse colar aqui, ele é feito de de couro, tá? Aí o que acontece? E o pingente é lindo, maravilhoso. Mas digamos que em vez dessa base aqui, eu fosse utilizar aquela base que a gente sempre mostra aqui, que é uma base de metal, que ela é só assim, um metal redondinho. Tem aí, você pode pegar já que você tá mexendo na gaveta. Vou abrir aqui o gavetão. Que vai ficar mais fácil de você entender. Tá aí no cantinho, no plastiquinho. O pessoal tá vendo a bagunça aqui do gavetão. Pessoal, se vocês não são artesãos ainda, vocês não entendem o que é uma bagunça numa Se vocês já são, com certeza vocês vão entender a gente aqui.
Tá aqui nesse cantinho, no final da gaveta. Não, tô indo no final da gaveta, mas... Abre mais a gaveta. Vai falando que eu vou procurando aqui. Ó, só você acompanhar meu dedo que tu vai ver. Não tá. Não tem um negócio aí de tipo de plástico bolha? Olha lá, você já tá apontando para o Então, outro lado. igual esse que tá aqui. Não tá. Não Tem certeza? Absoluto. Se eu levantar e achar. Você não vai achar se você vier aqui. Oh, meu Deus. Não, gente, não vou mostrar agora. Porque a gente já tá pagando muito mico aqui nesse Musicast mostrando esse gavetão. Fecha o gavetão. Mas continua, eu vou dar uma olhada aqui. Não, mas eu não vou conseguir me concentrar com você fazendo barulho. Gente, ó, vamos lá. Deleta isso daí. Presta atenção. Se você tiver curiosidade para saber de qual colar que eu tô falando, se você acompanha a gente, você já sabe qual que é. Mas se você tiver curiosidade, deixa aqui no comentário que eu vou dar um jeito de mandar a fotinha para você ver. O que eu quero dizer? A base desse colar é só um metal. É só um metal. Então, o que acontece? Vê se vocês captam a mensagem que eu quero transmitir. Como a base é só um metal, eu tenho que caprichar o quanto eu puder no pingente. Se concentra aqui, deixa o negócio. Eu tenho que caprichar o máximo possível no pingente. Porque como aqui é uma peça que só tem o metal, que é uma peça mais minimalista, mais clássica, a pessoa vai olhar para onde, além de olhar a qualidade do metal, ela vai olhar para o pingente, tá? Então, o que acontece? Ah, Gisele, eu não tô tão boa assim, eu não tô conseguindo fazer aqueles pingentes maravilhosos, eu tô vendo que tem alguns detalhes, alguns pontos que eu preciso melhorar. Primeiro que o cliente, ele vai, por exemplo, algum detalhinho que só você vê, o cliente não vai ver. Segundo que, se você estiver nessa fase, você tem que caprichar na base, porque aí a pessoa vai olhar toda a composição do colar e não vai ficar focada ali naquele pingente. E então eu só dei uma dica aqui para você entender que o que você pode fazer para o pessoal não perceber que um detalhezinho do pingente ainda não tá da hora. Então você pode fazer isso aí que eu tenho, faça, e eu tenho certeza que na hora de vender você vai falar, caramba, achei que não ia vender essa peça e vendeu. E aqui, gente, entenda bem, quando a gente fala dessa forma, a gente não tá falando para você não caprichar naquilo que você faz, tá? Capricha é uma coisa e você fazer a coisa de qualidade no sentido de dela estar assim, excelente é outra coisa. Porque conforme você vai caprichando, você vai chegando até a excelência. O que você não pode fazer é paralisar naquele momento que ainda você não conseguiu atingir a excelência, tá? Então, espero que você entenda isso. Então, o simples também vende, e vende muito. Aí é hora de você ainda imaginar outras coisas, criar coisas ainda mais diferentes e mostrar para as pessoas. É um exemplo de coisa simples que a gente faz, que muita gente procura e tenta replicar, é o pingente de feijão. Verdade. Eu acho que não tem uma peça mais simples do que essa para fazer. Pelo menos se tiver. Além dela ser simples, se dá para usar o pingente de feijão para fazer várias coisas, desde botão de roupa, bijuteria, colocar ele com um adereço em um outro trabalho que você faz. Eu faço roupa, faço bordado de roupa, colocar ele, então dá para fazer várias coisas. Inclusive tem vídeo aqui no canal que a gente fala mais sobre o pingente de feijão, mas a gente não vai falar nesse vídeo aqui. Agora a gente vai aqui para a segunda dica, né, Evandro? Segunda dica de como que você pode empreender com artesanato em garrafa de vidro, tá? A segunda dica tem tudo a ver com a primeira, tá? Só que muitas vezes a gente peca por isso daqui, por falta de experiência, a gente peca em pequenos detalhes e esses pequenos detalhes fazem com que ou a gente fique parado e não consiga atingir o nosso objetivo, tá? Desista, né? Aí a gente olha para trás e olha para o lado que as pessoas falam, realmente, falei para você que não ia dar certo, né? Se a gente tivesse ouvido, e às vezes a gente ouve ainda tanto de pessoa que fala, sabia que não ia dar certo, esse negócio aí de artesanato, de mexer com vidro, não dá certo aqui no Brasil não, essas coisas não dá certo, enfim. Então são pequenos detalhes
que fazem a diferença e que vai te motivar ainda mais a não desistir e não ficar escutando o que outras pessoas que não entendem o seu trabalho e o nosso falam pra gente, que é validar os seus produtos. O que é validar os seus produtos? A gente pode trocar aqui a palavra validar pela palavra testar. E o que significa isso? Quem conhece a gente já sabe dessa história, mas tem muita gente que não conhece, então eu vou contar essa história agora. Quando a gente decidiu que a gente ia fazer bijuteria, eu comecei a fazer alguns cursos de empreendedorismo. E aí o que acontece? Dentro dos cursos, todos os lugares que eu ia, eu levava as peças que a gente fazia. Eu olhava para as peças, eu sabia dentro de mim que ainda não estava do jeito que eu queria que elas estivessem. Mas como eu tinha, naquele momento era aquilo que eu tinha, mesmo assim eu falei, bom, é isso que eu tenho agora e é isso que eu vou vender. Então eu passava um óleo de peroba no rosto, fingia que nada era nada e levava aonde quer que eu fosse. Se eu fosse fazer um curso ou qualquer coisa, uma reunião, eu levava as peças. E aí o que acontece? Tá me dando agonia que o Evandro tá aqui pinicando a barba dele. E aí tá me dando agonia. Aonde quer que você fosse, você levava. Eu levava as peças. Aí, gente, o que acontecia? Quando eu pegava as peças para mostrar para as pessoas, eu percebia que as pessoas olhavam aquele detalhe que eu sabia que não estava bom. E qual que era o detalhe? Por exemplo, eram os metais. O metal não era de qualidade, tá? Então, eu já sabia, né, que em determinado momento eu ia ter que trocar o metal. Mas, por enquanto, naquela época, eu não tinha o fornecedor ideal para o metal. Mas mesmo assim eu continuei e eu fui testando. Então quando eu mostrava a peça para a pessoa, eu observava o que ela falava para mim. Então, por exemplo, eu ouvi de pessoas que uma empreendedora que na época era de bolsas, ela falava assim, olha, se fosse as minhas clientes, elas não comprariam esse colar por conta desse metal. Então, eu ia ouvindo, ia recebendo aquilo que, tipo assim, às vezes não batia muito legal em mim, mas eu sabia que a pessoa tinha razão, e ia segurando aquilo até eu chegar num momento que eu pudesse melhorar. E assim foi acontecendo. Então, o que acontece? Como que você vai saber disso? Você só vai saber se você testar. Então, você vai testar, você vai levar a peça para a pessoa, para os lugares que você vai visitar e vai ver o que as pessoas falam daquilo. Depois que você viu, o que vai acontecer? Como que é a validação de uma peça? A validação é até o momento que a pessoa compra uma peça de você. Porque tem uma diferença bem grande entre validar o produto, a pessoa falar que é de qualidade, é bonito e é legal, e a pessoa comprar. Você só valida o seu produto quando a pessoa pega o dinheiro da bolsa dela e da carteira dela e dá na sua mão e compra. Fez isso, validou. Aí o que eu posso fazer para melhorar? Então, mesmo as peças com esses detalhes, por exemplo, o metal que não era de tão boa qualidade, eu conseguia vender. E aí eu ia colhendo os feedback. E dentro disso, com as vendas das peças que eu fiz, eu ia melhorando o meu produto. Até chegar um ponto que eu vendia as peças de 30, 60 reais, até dobrar para 140, 150 e 200 reais. Mas tudo isso é um processo, não é de uma hora para outra, você piscou o olho, pronto. A não ser que você tenha uma equipe, que você tenha condições de investir, aí beleza. Mas se não, você tem que fazer dessa forma. E mesmo que você tenha dinheiro para investir, é importante você ir para o campo de batalha, observar o que as pessoas falam do seu produto e se as pessoas de fato tiram o dinheiro da carteira dela e passa na sua mão e paga o produto. Dessa forma você validou o seu produto. E outro detalhe importante aqui. Por que também que é importante você fazer dessa forma que eu tô falando aqui? Porque senão, por exemplo, imagina, gente, eu criei esse colar aqui. E na minha concepção, vou pegar o Evandro como exemplo. Você já vai começar a me expor, tava demorando. E isso porque eu tô quietinho aqui, só ouvindo. Vou pegar o Evandro como exemplo. Quando a gente começou, vocês lembram, né, que
as peças dele era de um jeito, as minhas era de outro. Ele olhava para as minhas peças e falava: meu Deus do céu, isso aqui nunca que vai vender, né? As peças suas é muito extravagante, é isso e aquilo. Só que eu não escutei e continuei indo. Agora, vocês imaginem se eu tivesse ouvido ele e pensado: realmente o Evandro tem razão, ele é o dono da razão, eu não vou fazer mais as peças no meu estilo, vou fazer as peças só no estilo dele, no estilo que ele acha bonito, e mais, vou fazer um estoque de peças no estilo dele. Pronto, primeiro mês já ia à falência. Por quê, gente? Porque não adianta você fazer estoque de uma coisa que você nem sabe se vai vender, você nem sabe se as pessoas vão gostar. Fora isso, você tem que aprimorar. Se você comparar a sua primeira peça para a 10ª peça, você vai ver que é uma coisa totalmente diferente da outra. Conforme você vai caminhando, você vai modelando a estrutura do seu negócio, a estrutura dos seus acessórios, a sua marca de uma forma diferente de quando você começou. E isso você só vai saber caminhando o percurso e passando por onde você tem que passar. Então, se você fizer um monte de estoque sem validar, sem ir para o campo de batalha, você corre um sério risco de ir à falência no primeiro mês, tá? Então, não faça estoque das suas coisas antes de validar os seus produtos, que é a terceira dica, né, Evandro? Quer falar mais sobre? Sobre esse segundo ponto? Não. Não? Não. Já vamos pro terceiro já. Então tá, gente, agora a terceira dica de como empreender com artesanato em garrafa de vidro é: invista pouco. E eu vou contar uma história aqui que tem tudo a ver com a história que eu já falei agora há pouco. Gente, quando a gente começou, e tem tudo a ver, isso aqui que eu vou falar vai bater com item 1 e com o item 2. Quando a gente começou, o que eu fiz? Juntei um cash money, uma grana, e falei: eu vou lá e vou estourar de comprar metal para fazer as bases dos colar, dos acessórios. Na época eu também fazia brinco e anel e tudo mais. Vou comprar um monte, porque o pingente é de grátis, né? A garrafa de vidro é de grátis, não vou precisar investir em nada. Então, vou focar esse dinheiro que eu guardei aqui nesses metais. Gente, ó, aqui dentro dessa gaveta aqui, ó, não sei porque ainda não joguei, mas assim, se você abrir, tem um negocinho. Um acúmulo de coisas? Não é um acúmulo de coisas. Tem um negocinho assim, tipo uma caixinha que tem umas divisão. E ali, ela tá bem aqui no cantinho. Tem um monte de metal que eu comprei e eu não usei. Por quê? Porque eu investi todo o dinheiro naquilo, eu nem sabia do mercado, eu nem sabia qual que era o gosto do pessoal. Então, eu investi em produtos, né, em metais de má qualidade, e de acordo com o que eu fui caminhando, eu fui observando que as pessoas não estavam gostando, que as pessoas estavam entortando o beiço, e mesmo assim, se eu tivesse continuado, porque era aquilo que eu tinha no momento, que eu não tinha outro fornecedor, eu também ia à falência. Então, o que eu tive que fazer? Pegar as peças que eu tinha comprado de monte e deixar guardada até hoje, aqui há mais de 5 anos nessa gaveta. É até bom para mim olhar para elas e aprender. Vai com calma, né? 7 anos. 7, Então, gente, invista pouco. Não pegue todo o seu dinheiro e invista numa coisa só antes de você testar. Isso aqui que eu tô falando para você, pode ser que você olhe assim e fala: não, mas é impossível que o pessoal não vai gostar disso daqui. Gente, você só vai saber se você for para o campo de batalha. Você só vai ter certeza se você for. Então, não adianta investir. A gente fala para os nossos alunos: não sai comprando aquele monte de coisa. Compra coisa pouca, o básico, tá? Então, não compre, não faça estoque de coisa que você nem sabe para que vai usar. E a gente vai ter que pausar um pouquinho esse vídeo, porque o meu cunhado querido chegou e tá chamando lá no portão. Mas a gente vai finalizar, né, Eva? Bom, gente, voltando aqui agora.
Gente, essas 3 dicas que a gente deu aqui de como você pode empreender com artesanato em garrafa de vidro são dicas valiosas que eu tenho certeza que se você prestar atenção e colocar em prática essas coisas que a gente te falou, você já vai dar um salto lá na frente em direção ao seu objetivo, que é ganhar dinheiro, fazer renda extra com uma matéria-prima que você encontra em qualquer lugar por aí, que é a garrafa de vidro, e no conforto da sua casa. E se você quiser conhecer mais sobre alguns cursos que a gente tem, tá aqui embaixo o link, é só você clicar para você conhecer, tá? Lembrando que o curso Fusão Perfeita é um curso que a gente não abre sempre. Então, se você clicar no curso Fusão Perfeita, você vai se deparar com uma tela que não vai estar aberta as vagas ainda. Quando a gente abrir novas vagas, a gente vai avisar nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar mais alguma coisa? Não falei nada no vídeo. Não falei praticamente nada hoje. Por quê? Não, porque tu entrou na linha de raciocínio, eu pensei, bom, qualquer coisa que eu falar aqui ou vai tirar a linha de raciocínio dela, ou eu vou falar basicamente a mesma coisa que ela já tá falando aqui. Não tem nada pra falar, não. Se a gente esqueceu de falar algum detalhe, se tem algum detalhe que você lembrou aí na hora, deixa aqui embaixo nos comentários ou deixa uma mensagem de carinho pra gente que a gente gosta. Não, e a gente acabou indo aqui Não, nada não. Vai. É isso aí, pessoal. Depois a gente grava, se você tiver alguma coisa, a gente pode gravar um vídeo pra falar só sobre essa coisa e só você fala, tá bom? Fechou. Tá bom, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu.